Hoje tem o jogo de volta da semifinal da Copa do Rei. No jogo de ida ficou 4-4 entre Barcelona e Atlético de Madrid. E nesse vídeo aqui a gente vai analisar as odds desse jogo de volta. Vamos lá então. Já queria destacar que hoje, nessa quarta-feira, lotado de jogos bons. Libertadores e Sul-Americana com muitos jogos. Meu Grêmio vai jogar contra o Sportivo Luquenho. E além desse jogo aqui, tem vários outros clássicos. Por exemplo, na Copa Itália, tem Milan e Inter de Milão, jogaço também. Na Premier League, tem Liverpool e Everton. Então, assim, muitos jogos interessantes, clássicos, mas eu acho que pela história do jogo de ida, que ficou 4-4, um jogo maluco, que o Atlético abre 2-0 rápido, o Barcelona vira para 4-2, e depois toma dois gols, sendo um deles no finzinho. É um jogo que cria uma atmosfera a mais. Essa que são duas das melhores equipes da Espanha no momento. Lógico, tem o Real Madrid também, que ontem passou de fase com um sonoro 4-4 também. Então, de fato, essa Copa do Rei, nesses momentos decisivos, está ficando incrível, né? Enfim, olhando primeiro aqui as odds de resultado, tá pagando 3,10 para o Atlético vencer, o empate 3,60 e a vitória do Barcelona 2,20. Eu acho que assim, são odds que fazem sentido. Poderia estar um pouquinho mais equilibrado, tipo o Atlético pagar ali odd 3, o Barcelona 2,30, porque o Atlético é mandante, né? Jogando em casa é sempre muito difícil. O Atlético tem um sistema defensivo muito bom. Porém, de fato, o futebol do Barcelona é melhor, a temporada do Barcelona encanta mais. A temporada do Atlético é boa, mas é um time que eu não consigo confiar, por exemplo. No final de semana, se eu não me engano, perdeu para o Espanhol. Então, de fato, é um Atlético que tá chegando longe nas competições. Na Champions foi eliminado nos pênaltis contra o Real Madrid, mas vem sempre dificultando nas suas partidas, né? Vamos olhar aqui as odds aprofundadas, olhando primeiro para a finalização. Eu já queria destacar, eu tô montando sempre um binguinho agora de jogador de fazer gol. E eu vou pegar essas odds mais altas. Então, por exemplo, desse jogo daqui, já deixa eu detalhar todas as que eu montei, né? Eu selecionei quatro jogadores, deu uma odd beirando 40 mil. É quase impossível, mas era gols específicos. Então, por exemplo, um gol de cabeça do Verratti contra o Melgar, principal característica dele. Era um gol de cabeça do Arezzo, do Grêmio, contra o Sportivo Luquenho. Ele fez um gol de cabeça no final de semana contra o Atlético Mineiro e o Bright White está voltando de lesão só por agora, então a minutagem do Arezzo deve ser alta. Nesse jogo daqui eu peguei um gol de fora da área do Yamal, e a linha do Verratti pagava odd 9, do Arezzo odd 29, a do Yamal paga odd 9 também para um gol de fora da área dele, para bingo eu achei uma boa. Recentemente por La Liga, né? Ele fez um gol de fora da área contra o Atlético já nos minutos finais. E o outro cara, agora eu não tô me lembrando direito. O Quinteiro. Quinteiro do América de Cali, também de fora da área. É um cara que cobra falta bem também, tanto pela seleção colombiana e também pelo América, né? Enfim, como o Atlético de Madrid é zebra, a gente não vai olhar a linha de finalização. E aí esses caras fazendo esses gols assim, características que eles são bons, daria uma odd de 40 mil. É quase impossível acertar tudo isso. Mas são, enfim, é difícil pra caramba. Linha do Atlético a gente não vai olhar para primeiro tempo porque o Atlético é zebra. A primeira que paga 1,50 é a linha do Depou. O Depou é um baita volante, só que tanto pela Argentina, tanto pelo Atlético, ele não vem jogando de volante. Ele vem jogando fazendo um corredor pela direita. Quem for assistir o jogo, e se o Depou começar como titular, vai perceber isso. Às vezes ele joga pela direita, às vezes vai o Simeone fazendo essa função. Depende muito do que o técnico Simeone, né? Porque o Juliano Simeone também tá jogando um absurdo. O Depou tá fazendo muito essa função, fazendo um corredor pela direita, tá bom? É uma linha que de fato faz sentido o Depou dar um chute, pagando um 57. É uma boa. O Molina não faz sentido. O Llorente até faz, pagando 1,80. Só que ao longo do jogo, muitas das vezes ele vira lateral direito também, né? De fato, a melhor linha de finalização aqui é um chute do Depou. Beleza?
Vai depender muito do contexto do jogo. Se o Atlético estiver vencendo, vai ser um Atlético muito mais defensivo e aí talvez a linha do Depou não seja tão boa. Agora, se for um Atlético sair perdendo, o Depou deve chegar bastante à frente, tá bom? Que nem eu falei, ele vem fazendo muitas vezes uma função mais aberto do que propriamente pelo meio, tá bom? Pelo meio joga muito o Pablo Barrios. Quem mais que faz essa dupla com o Pablo Barrios? Deixa eu lembrar. Às vezes o próprio Depou. O Gallagher vem fazendo uma função mais avançada muitas vezes. Enfim. Mas de fato a melhor linha de finalização do Atlético é um chute do Depou, pagando 57. O Barcelona a gente pode olhar para a linha de primeiro tempo por ser favorito, só que nenhuma paga em torno de 1,50. Ou paga menos ou sobe muito, que aí já dá para pegar a linha no jogo todo. Eu não vou usar essa linha do Gavi, que tá pagando 1,53, porque ele ainda não pegou essa titularidade absoluta. Um cara que vem sofrendo recentemente com muitas lesões, né? O meio de campo vem sendo De Jong, Pedri e Casador, né? Só que o Casador machucou também recentemente, né? E aí é no ataque, sim, um ataque estrelado com Yamal, Rafinha e Lewandowski. Então não vou usar a linha do Gavi porque é um cara que não tá inteiro fisicamente. O Pedri não é um cara que finaliza muito. O De Jong também é um cara muito de contenção, o Casador a mesma coisa, o resto é jogador de linha de defesa. Então, linha de finalização aqui no jogo, eu indicaria talvez o Depou, beleza? A linha do Pedri e do Gavi dá pra você ir se você quiser também, mas eu não vou. E, cara, do Depou, sei lá, eu também não tô muito confiante nele, não. Não vou usar essa linha, não. Linha de gol, eu acho que vai ser por mais que o Atlético tenha um sistema defensivo bom, é um Barcelona com um ataque espetacular também. Tanto é que quando essas equipes estão se enfrentando, tá tendo muitos gols, por mais que a defesa do Atlético seja boa. Então é um jogo pra gols, né? Só que paga muito pouco, ó. Um gol do Atlético paga 1,25, um gol do Barcelona 1,18. Pra sair um gol no primeiro tempo, 1,30 também. Não tem nada demais. Só se a gente buscasse em odds asiáticas, mais de um gol asiático no primeiro tempo paga 1,60. É, talvez uma linha boa. No jogo de ida teve muitos gols, né? Será que eu vou? Vai ser um jogo mais tenso, né, cara? Por ser um jogo de volta. Eu não vou em linha de gols, não, tá bom? Porque é um jogo que eu imagino que. Eu acho que vai ter muitos gols, mas não dá pra se duvidar desse Atlético de Madrid. É um time que tem uma defesa boa. A linha de escanteios vai estar muito baixa, né? Por ser odds equilibradas. Cartões. Cara, um cartão no segundo tempo não paga quase nada pro Atlético. Pro Barcelona quase nada também. Linha de cartão não tá boa. Linha de desarme agora. Linha de falta eu não uso, tá bom? Linha de desarme, beirando 1,50. Uma do Lenglet é zagueiro, então eu não iria. Uma do Álvares é atacante, não iria. De resto não tem odds boas. Eu gosto de pegar muito linha de volante. Aqui ó, tem o Ferran Torres é atacante. Inigo Martinez é zagueiro. Nenhuma aqui também não. Então linha de desarme também não. Linha de chute a gol, o Atlético é zebra, então a linha dele vai pagar mais. Tá pagando 1,12. Do Barcelona 1,10. Então nada que beire de 1,50 também não. Não tem nada muito interessante aqui não. Se a gente fosse olhar pra falta, eu não vou usar a linha de falta porque eu não gosto. Mas linhas boas aqui, ó. Deixa eu pensar. Uma do Llorente é uma boa, que ele começa no meio, pode ir pra lateral. Tem muita confiança no time, uma faltinha dele é válido. Uma do Depou também, 1,50. Uma do Llorente e uma do Depou é uma boa. Tá bom? E olhando o Barcelona, uma linha boa aqui. Não. Que eu gosto de pegar muito linha de falta e de desarme pra jogador de meio de campo. Que é um cara que fica muito mais exposto pra esses combates, o jogo todo. Mas linha de falta, que nem eu falei, eu não gosto. E de desarme não tem linhas boas. Acho que a melhor linha aqui seria talvez um chute do Depô, beleza? Mas eu não consigo confiar nessa linha do Depô, beleza? Então nesse jogo daqui, eu não vou usar nada. Porque eu não consigo ter a confiança suficiente pra usar alguma linha nesse jogo. Ontem eu tinha trazido de Fortaleza e Racing, né? E as linhas que eu tinha sugerido, eu não utilizei nenhuma também, eu não tinha gostado. Mas as linhas que eu tinha sugerido, um chute do Rossetto no jogo, o Rossetto não começou. Se chegasse em 1,50, né? Tava pagando 1,40 na hora, então a gente não usou. Do Nardoni também tava em 1,40, 1,44.
Eu falei que se chegasse em 1,50 era uma boa. Ele deu acho que dois chutes, quase fez um golaço no segundo tempo. Teria batido, né? Mas não tinha chegado na odd boa. A linha do Racing de um gol pagava 1,44. Eu falei, se chegasse em 1,50 era uma boa. É, e o Racing fez três gols, passou o carro, o Fortaleza foi humilhado, né, cara? Enfim. E aqui então as minhas recomendações seriam as seguintes: um chute do Depou, tá bom? Paga 1,57. Mas lembrando, nenhuma eu falo, faz ela, tá? Porque de fato não teve nenhuma que me brilhou os olhos. Mas as melhores que eu identifiquei aqui é um chute do Depou. No lado do Barcelona é um chute do Pedri, porque o Gavi não vai, se começar, não vai ter uma minutagem muito alta. O que mais dá pra destacar? E linha de falta, tem ali do Depou. Cadê? Deixa eu colocar no Atlético. Tem a linha do Depou, pagando 1,50, e a linha do Llorente, pagando 1,57. E aí tem a linha de mais de um gol asiático no primeiro tempo também. Tá bom? Todas elas pagam pelo menos 1,50. Vou fazer o seguinte, vou usar um bingo aqui então. Vai ser o seguinte, misturando um pouquinho de todas essas linhas que eu recomendei. Dificilmente vai bater porque eu já vou usar numa variação. Tá bom? Então eu vou usar aqui, ó, dois chutes do Depou. Justamente eu vou usar uma variação para dar uma odd alta, beleza? Vou usar dois chutes do Pedri. Vou usar duas faltas do Llorente e duas faltas do Depou. Isso daí é mod 141. Quem quiser pode acrescentar dois gols no primeiro tempo. Que aí iria para mod 301. 251, aliás. Poxa, aqui tá falando 301 e subiu para 251. Enfim. Então eu vou com esse bingo aqui então, odd 141, beleza? Eu deveria ter feito isso ontem, né? Dois chutes do Nardoni, é, dois gols do Racing. Teria batido tudo isso, né? Mas eu não tinha feito. Então esse daqui vai ser a de hoje. Lembrando, para linha individual, quando se você quisesse colocar um valor mais alto, eu vou começar a fazer isso. As linhas individuais que eu utilizar, eu vou colocar 1,50. E aí quando eu for fazer uma linha mais extrapolada, como é essa, aí eu coloco 50 centavos aqui, né, nas análises que eu trago aqui no canal, beleza? Mas então seria isso: dois chutes do Depou, dois chutes do Pedri, duas faltas do Llorente e duas faltas do Depou. O Depou é um cara que vem fazendo muitas vezes esse corredor pela direita, é um cara que tem esse perfil catimbeiro, argentino, é um cara que bate pra caramba também. O Pedri é um cara que vai ter uma minutagem muito alta, faz uma grande temporada, não finaliza muito, justamente por já ter o Yamal, o Lewandowski e o Rafinha, mas dependendo do contexto ele pode ter essa chegada à frente. Quem quiser vai no Gavi, mas a tendência é que o Pedri tenha uma minutagem maior que o Gavi, se o Gavi começar. Duas faltas do Llorente, é um cara que tem muita moral no time, dificilmente ele sai. É mais provável tirar um lateral direito, colocar o Llorente lá e colocar outro meio-campista do que tirar o Llorente do time. É um cara que tem muita moral. E o Depou fazer duas faltas, que é um cara que bate pra caramba, que nem eu falei. Então, assim, individual, uma finalização do Depou, uma finalização do Pedri, uma falta do Llorente, uma falta do Depou, eu não iria. De novo, porque falta eu não gosto de pegar linha individual. Finalização, eu não confiaria nem no Pedri nem no Depou. Mas a melhor que eu indicaria seria um chute do Depou. De todas essas linhas é a que eu acho que é a melhor. A linha de mais de um gol asiático no primeiro tempo pode ser uma boa, mas eu também não iria nela individual, porque é um Atlético que vai jogar em casa. Então pode ser um jogo com muitos gols, que nem foi a ida, assim como pode ser um jogo muito mais truncado, como é o perfil do Atlético, tá bom? Mas como bingo, essa odd 141 é ela que a gente vai fazer, beleza? E é isso. Vamos aí para a reta final do vídeo agora. Bom, deu para analisar as odds desse jogaço que vai ter, então, entre o Atlético e o Barcelona. Queria destacar de novo, hoje tem muitos jogos bons. Tem Libertadores, vai ter Tajeres e São Paulo. Quem mais de brasileiro que vai ter? Na Sul-Americana tem o Corinthians, tem o Vasco, tem o Grêmio, tem Premier League, Copa Itália, Copa do Rei, muitos clássicos que nem eu já comentei aqui, Liverpool e Everton, esse Atlético e Barcelona, Milan e Inter de Milão. De fato, vai ser uma quarta-feira com muitos jogos bons, mas eu acho que o que tem mais coisa em volta
é esse daqui, ainda mais por ser uma fase decisiva de Copa do Rei, que nem eu falei, tá chegando nesse momento decisivo porra, ontem um jogo espetacular. Eu infelizmente não consegui assistir, mas você só olhando a minutagem dos gols, você vê o quão incrível foi o jogo, né? O Endrick fez gol de novo, né? O Endrick tinha feito no jogo de ida e fez de novo. Enfim. Cara, não é por nada não, mas eu tô confiante nessa minha linha de que eu comentei aqui ao longo do vídeo de gols específicos. De novo, a que eu usei foi a que eu citei. Um gol de fora da área do Quinteiro, do América de Cali, contra o Racing do Uruguai. Eu acho que tá pagando mais ou menos odd 15, odd 16. Ele cobra falta, né? Um gol de cabeça do Verratti. O Vasco só faz gol com a cabeça do Verratti. Tá pagando odd 9. Um gol de fora da área do Yamal. Recentemente, num contexto parecido do Barcelona contra o Atlético. Na casa do Atlético, o Yamal fez um gol assim. Tá pagando odd 9. E um gol de cabeça do Arezzo. Pagando odd 29. Para ele fazer um gol de cabeça pelo Grêmio contra o Luquenho. Final de semana ele fez. Contra o Atlético. E o Bright White, que é o titular da posição, tá voltando de lesão por agora. Se jogar, não vai jogar muito, pra não forçar uma nova lesão. Então, tá pagando odd 40 mil, juntando esses quatro, né? É difícil, lógico, mas tudo tem um contexto em volta, né? Vai que eu acerto, nunca se sabe. E, enfim, mas sobre o jogo desse Atlético de Madrid e Barcelona, acho que das linhas que a gente analisou aqui, para quem gosta, para quem tem a confiança necessária para pegar uma linha individual de falta, uma falta do Llorente é a melhor linha do jogo. Eu não confio tanto em linha de falta e por isso para mim a melhor linha seria um chute do Depou no jogo. Justamente por ele muitas vezes ter essa liberdade de fazer um corredor pela direita e chegar bem à frente. E aí fica como sugestão também um chute do Gavi, um chute do Pedri, uma falta do Depou, né, mais de um gol asiático no primeiro tempo, são as melhores linhas para a partida na minha visão. Beleza? Esse jogo promete bastante. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!